Todos e a todas, né? Começando aqui no YouTube da Federação, canal da Federação Pernambucana de Guardas, mais uma edição aqui das eleições 2024 de Olinda, né? Hoje com a presença do candidato Vinícius Castelo, do Partido dos Trabalhadores, também compondo a mesa aqui a nossa presidente da AGISMO, Associação de Guardas, Inspetores e Subiinspetores Municipais de Olinda, Silvéria Xavier, e do secretário-geral, Edivan Silva, né, também compondo a diretoria. E eu aqui na mediação, Wilson Silva, diretor jurídico da Federação Pernambucana de Guardas. Lembrando aqui, rapidamente, as regras, como foi feita na outra sabatina com a candidata que também está disputando o pleito, né, o nosso podcast terá 3 blocos, né, compostas de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, sendo as perguntas a ser formuladas no tempo máximo de 1 minuto, dando a resposta 3 minutos ao candidato, a réplica a AGISMO de 1 minuto e a tréplica do candidato de 30 segundos, né, onde cada bloco nós faremos em 2 perguntas, e o terceiro e último bloco será feito as perguntas dos telespectadores que estão nas redes sociais, né, e também as complementares aqui do pessoal. E convidando a todos também daí do YouTube aí que façam a sua inscrição, dê seu legalzinho lá e acione o sininho lá da notificação para que possa participar das outras atividades que a Federação vem promover aqui no canal da Federação. E partindo lá do começo, sem muitas delongas, né, agradecendo a presença de todos aqui presentes, nosso candidato, dos companheiros aqui na mesa, passando agora a palavra à nossa companheira Silvéria Xavier, que fará a primeira pergunta ao nosso candidato, lembrando, novamente repetindo, 1 minuto para a pergunta, 3 para respostas, 1 minuto para a réplica da AGISMO e 30 segundos para a tréplica do nosso candidato. Então, companheira Silvéria, por favor, faça as honras de começar. Edivan quer fazer? Então, passando para o Edivan, abrindo a nossa sabatina e seguindo ao nosso candidato. Por favor, Edivan. Começando, temos uma coisa que é muito importante, né? Porque a Guarda Municipal está em evidência hoje no Brasil todo, seja por conta da violência, né? E a Guarda está muito próxima da população, então existe sempre uma aproximação. E a Guarda faz um trabalho preventivo, muito importante, né? Só que no início da criação da Secretaria de Segurança Cidadã, tinha-se a Secretaria Executiva da Guarda Municipal, que essa secretaria já não existe hoje. Aí eu pergunto ao candidato sendo eleito, voltaria a essa questão da Secretaria Executiva, que é muito importante para o desempenho da Guarda, porque você tem uma secretaria que chama a visibilidade da categoria e da população como um todo, né, que vai estar envolvida no processo. Pronto, candidato, 3 minutos, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Primeiro, agradecer ao AGISMO por esse convite maravilhoso. Agradecer aqui a presença da nossa presidenta, Silvéria Xavier, que está aqui presente, ao Wilson, também, que está aqui presente, e, é claro, ao Edivan, que está fazendo essa pergunta importante para a nossa cidade. Primeiro, dizer uma questão, Edivan. A gente precisa reestruturar toda a cidade. Eu tenho muita cautela para não ficar prometendo coisas que a gente sabe que tem que ter um planejamento dentro da cidade, com diálogo principalmente com a categoria. Por quê? Porque essa gestão, principalmente, acabou fazendo promessas infundadas e não cumprindo com elas. E isso requer, inclusive, uma organização dentro da estrutura, porque o que é que a gente observa enquanto administração pública? As pastas, elas existem, mas elas são esvaziadas. E se não funciona de maneira técnica, com condições, inclusive, com orçamento público, a gente não tem uma política de maneira efetivada. Então, como é que a gente vai estruturar isso? Primeiro, fazendo um diagnóstico dentro da gestão municipal, porque as perspectivas para o próximo ano não são as melhores. A gente tem um receio muito grande do rombo orçamentário diante da defasagem e da negligência ocorrida nessa última administração do atual prefeito Lupécio. Então, é algo a se dialogar diante, evidentemente, né, da prioridade que a gente precisa dar. Por quê? Porque tem diversas prioridades que a gente precisa pautar na Guarda Municipal. A gente vai estar em diálogo a respeito disso, mas, por exemplo, a convocação de umas guardas municipais para que a gente consiga fazer a ampliação, ela é importante. E isso passa também por um estudo de
de planejamento técnico e orçamentário para a gente poder fazer com que haja maior expansividade dentro de uma atividade essencial para uma cidade que é patrimônio. Então, sim, eu acredito que a melhor resposta é: eu estou aberto ao diálogo para que a gente consiga fazer com que esse caminho seja viabilizado. Agora, precisa viabilizar ao lado e principalmente em diálogo com a categoria. Não dá, inclusive, para a gente simplesmente impor ou determinar. Eu acho que, através de um diálogo, né, porque um processo eleitoral ele é curto, eu acho que o maior diálogo de uma gestão pública ela se dá justamente durante o processo de gestão, para que a gente consiga entender quais são as nossas prioridades, quais são os nossos planejamentos, o que é que, inclusive, os profissionais de serviço que estão prestando dentro da cidade querem enquanto atividade a ser exercida dentro da cidade e quais são as condições que eu, enquanto um prefeito da cidade de Olinda, preciso dar para que isso seja efetivado. Até porque, da mesma maneira em que eu vou ser convocado para poder, de fato, dar uma valorização profissional a quem eu tenho interesse, eu também vou estar cobrando uma atividade para que a gente consiga atingir as nossas metas, porque é assim que funciona uma administração pública com responsabilidade e compromisso e, evidentemente, atingindo a quem a gente tem interesse de atingir, que é a população. Perfeito. Então, agora, a companheira Silvéria, 1 minuto para a sua réplica, mediante a resposta do candidato, por favor. Essa volta da Guarda ser uma secretaria executiva ela é muito importante. Haja visto o trabalho que a Guarda Municipal desenvolve hoje no município, né? A gente também vê essa questão da Guarda como uma questão nacional, porque a gente sabe que o país hoje ele está aí ele é colocado, né? Ele faz parte dos países de um país que tem o maior índice de violência no ranking mundial, e Olinda hoje é uma cidade que tem um nível de violência urbana muito grande. Então, a gente entende que essa aproximação, essa elevação da Secretaria da Guarda Municipal como uma Secretaria Executiva, daria à Guarda Municipal, a Secretaria, no caso, assim, uma maior aproximação com a gestão, com discussão e, claro, com participação da categoria. Perfeito, eu concordo plenamente. A gente sabe muito bem que a questão da segurança dentro de uma cidade patrimônio, ela precisa ser federalizada. E isso é algo que eu dialogo, inclusive, com muitas pessoas que estão lá em Brasília, para a gente ver justamente as viabilidades técnicas, para a gente poder ter orçamento, porque, como eu disse, não adianta a gente ter no papel se efetivamente a gente não tem orçamento para tocar política pública dentro de um fortalecimento em diálogo justamente com a categoria. Então, isso vai ser feito, vai ser dialogado e vai ser principalmente, né, efetivado, que é o meu maior interesse, e não tenho dúvida que é o principal interesse de vocês, que exista e que tenha, evidentemente, resultados. Perfeito. Bateu no tempo certo. Agora, para a segunda pergunta, a gente convida a nossa companheira Silvéria para proferir ao nosso candidato, seguindo ao mesmo tempo, 3, 1 e... Ok. 1 minuto e 30 também. 1 minuto de réplica e 30 de tréplica. Por favor, companheira. A gente teve um PCCV que foi bastante discutido e que foi aprovado pela categoria. Dentro desse PCCV, a gente discute a questão da hierarquia. Nós estamos falando que nós temos guarda, subinspetoria e tem o guarda, inspetor e subinspetoria. Hoje, a guarda era comandada por um guarda. Então, a gente quer saber, na sua gestão, caso o senhor eleito, até onde está o seu comprometimento de cumprir essa hierarquia dentro da guarda. Claro, a gente vê a hierarquia como algo que vem a melhorar o nosso serviço, a nossa organização, por pessoas que estão há mais tempo na casa e que têm mais experiência. Candidato, 3 minutos. Primeiro, entender que a gente precisa fazer com que a Guarda Municipal ela atue não só com autonomia, mas principalmente se sentindo integrada dentro de uma gestão municipal. E como é que a gente faz isso? Em diálogo direto com o poder público, em diálogo direto com a gestão municipal. Porque findar um diálogo diante, evidentemente, de quem está na rua, de quem sabe dos problemas da cidade de Olinda, é algo que acaba gerando apenas problemas. Então, respeito à autonomia, ela é um ponto crucial, evidentemente, do meu governo. Entendendo, inclusive, que a autonomia aqui não é independência. Por quê? Porque existe um diálogo de direcionamento de uma política de segurança cidadã que a gente precisa, enquanto planejamento e diálogo dentro de uma gestão municipal, agir para que a gente consiga realmente dar resultados. Por quê? Porque a segurança dentro da cidade de Olinda, ela precisa ser estratégica, com planejamento, entendendo as áreas. Eu costumo dizer, presidenta, que a gente tem várias Olindas dentro de uma só.
E isso é complexo. Se a gente não tem um diálogo, dado a autonomia, mas ao mesmo tempo com um diálogo, onde a gente consiga se encontrar, para que a gente consiga respeitar a hierarquia, mas ao mesmo tempo, né, o tempo de serviço, mais um fator preponderante, a qualidade técnica de efetivar e de entender a cidade. Por quê? Porque se a gente for discutir a questão de segurança pública da Zona Oeste na cidade de Olinda, a gente vai ter um direcionamento. Se a gente for discutir a questão do sítio histórico, é outro completamente diferente. Se a gente discute, por exemplo, né, a Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Atlântico, a Orla de Olinda, é outro completamente diferente. Então, há necessidade da gente conseguir respeitar a autonomia, entendendo que esse diálogo ele precisa ser fluido para que a gente consiga fazer com que esse direcionamento seja dentro de um planejamento estratégico e técnico de gestão municipal. Por quê? Porque, enquanto prefeito da cidade de Olinda, eu não posso ficar cego como a gente está atualmente para a segurança e simplesmente acreditar que a gente não pode trabalhar pela população. Isso é um erro e uma falha grave. E, para isso, eu preciso contar, inclusive, com grandes lideranças que respeitem a autonomia, que dialoguem com a categoria, mas principalmente que tenham a capacidade de entender que a gente vai precisar dialogar e atuar de maneira coordenada, para que a gente faça grandes parcerias, inclusive, federalmente e estadualmente, para que a gente faça com que, através do meu plano de governo, a gente atue como algo integrado. Por quê? Porque se a gente não tem a integração dessas políticas e dessas ações, a gente coloca justamente no guarda municipal e nessa grande liderança, muitas vezes, uma responsabilidade que não nos compete e compete o gestor. Então eu quero, inclusive, me responsabilizar pelo que é meu, para que a partir disso, dentro desse diálogo e alinhamento, a gente consiga criar bons resultados. Perfeito. Companheiro Divan, 1 minuto para a réplica. Essa colocação é justamente porque dentro da categoria se cria essa sensação de injustiça, né? Então, você, de repente, vê... o pessoal não gosta quando eu faço comparação, mas, de repente, o capitão está sendo comandado por um soldado. Então, fica muito diferente. E, assim, isso faz mal, porque quando você não se sente bem, não está desempenhando o seu serviço de uma maneira saudável, de uma maneira completa, você vai criando aquele ruimento, aquelas coisas que só faz mal. Além do próprio serviço, que ele não sai a contento, ele termina deixando as pessoas doentes. Que isso acontece muito dentro da área de segurança, se não for trabalhado, e precisa ser trabalhado. Então, por isso, essa nossa preocupação para que nessa gestão a gente possa ser organizado isso, tipo de coisa. Com toda certeza, meu amigo. Eu entendo e compreendo perfeitamente de onde vem esse adoecimento, porque uma gestão, ela precisa, presidente, inclusive, ser responsável pela desburocratização e tirar esses conflitos como um ponto norteador que acaba causando impacto diretamente na própria categoria. E, para isso, volto a repetir, e isso não é balela. O diálogo ele é fundamental, o compromisso ele é fundamental, mas o planejamento estratégico dentro de um plano de segurança cidadã, fazendo perceber a questão que envolve não só a experiência, mas a capacidade técnica é fundamental para a gente poder ter, de fato, uma guarda direcionada e autônoma. Perfeito. Vencendo aqui o tempo, encerramos agora o nosso primeiro bloco, vamos agora a um breve intervalo, né? Em breve voltamos com mais perguntas, mais respostas, uma bela sabatina com o nosso candidato a prefeito, Vinícius Castelo, que hoje está aqui falando sobre segurança pública, guarda municipal. Então, fiquem atentos, daqui a pouco a gente volta. Fala pessoal, mais uma vez aqui em Brasília, ao lado do nosso grande presidente da FENAGuardas, Vec, falando sobre a PEC da Polícia Municipal. Presidente, a FENAGuardas está fazendo um trabalho excelente aqui, eu queria que ele falasse um pouquinho da PEC 57 para nós. Trabalho excelente é o que você faz lá, Rafael Marques, parabéns. E sobre a PEC, pessoal, a gente está buscando aqui nessa audiência pública escutar a população, é óbvio,
trazer o que a PEC vai trazer de benefício para a sociedade e para os guardas municipais. Para a sociedade é fácil, é trazer mais segurança, e para os guardas é trabalhar com a segurança jurídica e principalmente a questão previdenciária, né? A gente precisa ter esses dois alicerces para a Guarda Municipal estar trabalhando com segurança. E hoje vários deputados já estão aqui presentes para participar, vários guardas do Brasil já está ficando azul marinho aqui, o Congresso Nacional, pessoal de Guarulhos presente aqui, agradeço aí a representação do Rafa Marques, e Polícia Municipal. Estamos de volta aqui, eleições Olinda 2024, hoje com o candidato Vinícius Castelo, né, pelo Partido dos Trabalhadores, agora na mesa acompanhando o nosso amigo Haddad Zé, inspetor da Guarda Municipal de Olinda, e lembrando aos nossos telespectadores que a entrevista está à disposição no canal do YouTube da FEPEGuardas, @FEPEGuardas, e também nas principais redes sociais, né, Facebook, Instagram, só lá pesquisar e pedir FEPEGuardas que vai aparecer essa entrevista que está à disposição para todos que quiserem assistir na íntegra. Né? E pedir também ao pessoal do YouTube aí que dá um cliquezinho aí para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades da federação. Então, voltando aqui ao nosso trabalho, né, passar agora a palavra ao nosso amigo Haddad Zé, que fará a primeira pergunta desse segundo bloco ao nosso candidato. Haddad Zé, 1 minuto para proferir sua pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Ouvindo a sua fala no último bloco, achei interessante quando o senhor fala da questão de construir, né, de fazer o planejamento. E nessa perspectiva de planejamento, a pergunta que não quer calar é com relação à política de segurança pública. No seu governo, qual é a política, qual é a proposta de política de segurança pública, no sentido de integrar a Guarda Municipal, que ela seja protagonista, inclusive, nessa política, né, de segurança pública, porque a Guarda Municipal é local, e a gente poder sentar com o governo e construir com o governo uma política de segurança pública cidadã. Perfeito. Primeiro, dizer que durante todo o meu plano de governo, Haddad Zé, eu sempre teve muita cautela e muito cuidado para deixar explícito o que seria uma gestão integrada. Por quê? Porque as coisas, na minha perspectiva, na perspectiva de quem entende uma cidade coletivizada, ela não pode ser isolada. Inclusive, para que eu possa, me responsabilizar pelo que me compete. Porque um gestor, ele muitas vezes coloca a responsabilidade da segurança pública em atores políticos que estão, na verdade, desestimulados, adoecidos e completamente sem valorização e perspectiva. Isso é um grande erro. Por quê? Porque para poder falar sobre segurança pública, eu preciso, inclusive, ter um viés, né, que antecede as consequências de uma segurança pública, ou seja, medidas e ações preventivas que competem ao poder público e que está entrelaçado a inúmeras questões, como a própria educação, né, como a própria oportunidade de geração de emprego e renda, como a qualidade de vida para as áreas vulnerabilizadas, como o próprio investimento de uma gestão que precisa ser tecnológica, e a Guarda Municipal precisa protagonizar, inclusive, essas ações de maneira direcionada, mas de como isso causa resultado em orçamento público. Porque se a gente não tem condições de tocar as políticas dentro da cidade, como é que a gente vai falar sobre política pública? Não se fala. Eu sempre fiz questão, enquanto vereador, né, de falar explicitamente. Quando a gente fala em política pública, a gente fala em orçamento. Então, a valorização, né, da segurança pública aqui, ela perpassa um alinhamento direto com o governo federal para que a gente possa atribuir dos programas já existentes, mas ao mesmo tempo de atrair para cá as condições necessárias para que os guardas municipais consigam efetivamente trabalhar, mas de maneira integrada, de diálogo, inclusive, não isolado, mas com outras categorias, para que a partir disso a gente consiga entender que com uma articulação estratégica a gente tem metas a cumprir. A gente tem um planejamento a seguir. A gente tem índices alarmantes a reduzir. E se a gente não tem esse mapeamento, se a gente não tem os resultados e os objetivos a seguir, fica todo mundo fazendo o seu, o que dá, o que pode, a gestão cobrando de cá, vocês cobrando de lá, e a gente tem uma cidade desorganizada. É preciso ter coragem para poder colocar na mesa o que é que se quer enquanto objetivo de uma gestão de 4 anos, meu amigo. E isso eu vou fazer. Porque, volto a repetir, eu não tenho qualquer problema de ser cobrado pela valorização e, evidentemente, tornar vocês uma potência de uma cidade que eu vislumbro como uma referência para o Brasil.
desde que esteja pactuado. Eu quero trabalho, resultado, porque é sobre o povo que a gente está falando aqui. E não se faz isso sem diálogo, sem integração com outras secretarias e com objetivos que eu faça o meu trabalho e vocês façam o seu. E eu estarei disposto a investir no que eu puder para que vocês trabalhem da melhor maneira dentro da nossa cidade. Perfeito. Edivan, 1 minuto para a réplica. Eu acredito que o trabalho integrado, ele é muito importante, certo? E ele deve ser exercitado, mas dentro desse processo de pactuação mesmo. Mas sempre guardando a autonomia da segurança do município. Porque para que na execução, verdadeiramente, o município seja o que direciona os trabalhos da segurança. Eu acho que o candidato acerta quando coloca essa maneira, querer ser bem pactuado para que nós possamos realmente fazer a coisa acontecer mais dentro que o município esteja e a Guarda Municipal esteja inserida nesse processo todo. Candidato. Perfeitamente, perfeitamente. E é isso que eu proponho, entende? É uma organização. Eu acho que não só a saúde está na UTI, mas a cidade de Olinda está adoecida. E quando a gente está numa cidade adoecida, todos nós ficamos insatisfeitos. O resgate que eu preciso fazer para poder valorizar os profissionais e servidores daqui será gigantesco. E eu preciso dar o maior exemplo, que é trabalhando, meu amigo. Quer que vocês olhem para mim e falem, caramba, o prefeito não para de trabalhar e a gente tem que também dar resultado, porque ele está nos oportunizando uma gestão que realmente nos faça ser parte dessa cidade. E é por isso que eu acredito que, de maneira integrada e em diálogo, a gente pode mais. Perfeito. Partindo agora para a segunda pergunta do bloco, convidar o nosso amigo Edivan, que vai fazer a pergunta para o nosso candidato. Edivan, 1 minuto. Prefeito, aqui nós entramos em um tema que ele é muito polêmico em alguns eixos, em alguns pontos de discussão, que é quando nós falamos sobre a estrutura gerencial e operacional. Okay. A Secretaria ela executa o trabalho que deve ser feito. E a Guarda Municipal operacionaliza esse trabalho, certo? E aí nós entramos que o Guarda Municipal ele está na ponta executando esse trabalho. E aí você tem vários grupamentos. Tem um grupamento operacional, tem um grupamento de Maria da Penha, você tem diversos serviços que são executados pela Guarda Municipal. Mas você tem aquele pessoal que trabalha na rua, que está, no momento, na atividade bem perigosa. E esse pessoal, eles precisam de um equipamento de armamento para fazer. E isso eu falo por quê? Porque a arma hoje, para o Guarda Municipal, ela é um equipamento de trabalho. E, muitas das vezes, ela é entendida como um termo de privilégio, de situação de perigo. Na verdade, é um equipamento para que ele possa proteger o cidadão e possa se proteger, acima de tudo. Tempo. Certo? E, além de mais, que essa capacitação ela é muito importante, ela é demais dentro do Guarda Municipal. É muito boa. Na lei exige. Sua pergunta. Com relação ao armamento para a Guarda Municipal, seu posicionamento com relação a esse armamento para a Guarda Municipal. Eu não sei se vocês tinham observado, acredito que sim, mas eu tenho muita cautela, principalmente por quê? Porque a candidata do prefeito, ela é muito sensacionalista quando ela fala a respeito disso. Por quê? Porque, volto a repetir, eu não tenho qualquer interesse de colocar vocês em situações que a vida de vocês sejam perdidas. Isso é um fato fundamental. Não se pode ter essa irresponsabilidade. E quando ela fala sobre isso, ela se esquece que todas as ações que a prefeitura precisa tomar para que vocês tenham uma atividade menos periculosa dentro de atividades e áreas completamente violentas não se é feita pela gestão municipal. E aí se esvazia a competência. Eu falo isso por quê? Porque enquanto parlamentar, eu queria discutir sobre isso, mas a gente tem que ouvir todos os atores políticos que precisam se colocar. A gente precisa ouvir a sociedade, a gente precisa ouvir o agismo, a gente precisa ouvir, inclusive, a FEPEGuardas, a gente precisa ouvir para que a gente consiga entender quais são os caminhos que a gente precisa tomar. Não é uma política determinante. Se a gente entende que existe uma autonomia e que existe uma demanda, isso vai para a mesa de negociação, de diálogo estratégico. Quais são os maiores áreas mais vulnerabilizadas aqui na cidade? Eu tenho alguns dados, mas isso não é público da gestão municipal. O aumento gradativo da violência na cidade de Olinda é uma realidade, gente. Tanto em Águas Compridas quanto Peixinhos, o índice de violência e de homicídio é gritante. O índice
De 2021 para 2023, de aumento de feminicídio e de violência contra a mulher aqui dentro da nossa cidade, foi gigantesca. Em torno de 73% de aumento de violência. E para isso, o que é que a gente precisa? Se comprometer a, de maneira estratégica, de maneira direcionada e principalmente de maneira responsável, fazer uma política onde a gestão se responsabilize pelo que é de sua competência e vocês atuem com capacidade, com qualidade, com experiência, para que a partir disso a gente consiga dar o respaldo necessário para que a atividade de vocês com armamento ou também sem armamento, a depender da localidade e a depender da situação, a gente consiga criar as condições disso. E não simplesmente, não, agora vocês têm arma, toma, vai embora. Por quê? Porque hoje está tudo desorganizado. Tudo destruído. Não tem valorização, não tem capacitação. Vocês não sabem nem quais são os locais de mais alto risco, enquanto dado oficial, entende? E isso é um perigo. Então a gente vai fazer isso, para que a partir disso a gente consiga direcionar e, evidentemente, encaminhar as demandas da Guarda Municipal de maneira coordenada, dialogada, mas com a autonomia que precisa ter para que vocês atuem de maneira devida nos locais mais vulneráveis da nossa cidade. Copeira da Dezé, 1 minuto para a sua réplica. Eu entendo, candidato, quando o senhor fala com relação da responsabilidade do gestor público em armar uma guarda municipal. Perfeito. É responsabilidade do gestor mesmo. Mas preciso entender o seguinte, toda vez que um guarda municipal coloca o uniforme, entra numa viatura e vai para a rua, ele já está correndo risco. Tá? Independente de onde ele esteja, em que área ele esteja. O armamento é apenas uma ferramenta de trabalho. Assim como o bisturi é para um cirurgião, o giz é para um professor, o varimec é para o advogado. A arma é uma ferramenta de trabalho, ok? Então, eu acho que é preciso uma discussão, é preciso capacitar, sem dúvida. Mas uma coisa é preciso entender, qualquer gestor, a segurança pública não é, ela vai ser, é inexorável, ela vai ser municipalizada. Então, o gestor vai ter que estar preparado para assumir essa responsabilidade com a segurança pública local. Eu acho que o senhor, a gente está aqui, aguarda, caso o senhor seja eleito, a gente está aqui para ajudar o senhor nessa composição, na construção. Perfeito, e é justamente isso que eu estou falando, né? É possível, é viável, dá para fazer, mas que tem que ter responsabilidade. O que eu não quero aqui é passar a impressão de que eu não tenho compromisso e responsabilidade com vocês, porque eu sei dos riscos que vocês passam. Não só no adoecimento, que os profissionais de segurança são os que mais morrem, mas também são os que mais adoecidos, mas de criar condições para que isso se reverta. Com planejamento, com organização, dá para fazer, a gente vai fazer, mas com diálogo com a categoria. E não esvaziando, correndo do debate e simplesmente, em período eleitoral, dizendo que vai fazer quando teve a oportunidade de 8 anos fazendo, não fez nada. É isso que eu não vou estar disposto. E assim, no meu governo, a gente vai caminhar. Perfeito. Vencido aqui o segundo bloco, vamos mais um intervalo técnico. Daqui a pouco voltamos para o terceiro bloco com as perguntas dos nossos telespectadores nas redes sociais. Lembrando que os senhores podem acompanhar no YouTube, Instagram e Facebook, né, @FEPEGuardas. E lá vai estar toda a entrevista à disposição para quem quiser posteriormente assistir na íntegra. Então, vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos. Eleições 2024 em Olinda. Fala pessoal, mais uma vez aqui em Brasília, ao lado do nosso grande presidente da FENAGuardas, Vec, falando sobre a PEC da Polícia Municipal. Presidente, a FENAGuardas está fazendo um trabalho excelente aqui, eu queria que ele falasse um pouquinho
da PEC 57 para nós. Trabalho excelente é o que você faz lá, Rafael Marques. Parabéns. E sobre a PEC, pessoal, a gente está buscando aqui nessa audiência pública escutar a população, é óbvio, trazer o que a PEC vai trazer de benefício para a sociedade e para os guardas municipais. Para a sociedade é fácil, é trazer mais segurança, e para os guardas é trabalhar com a segurança jurídica e principalmente a questão previdenciária, né? A gente precisa ter esses dois alicerces para a Guarda Municipal estar trabalhando com segurança. E hoje vários deputados já estão aqui presentes para participar, vários guardas do Brasil já está ficando azul marinho aqui, o Congresso Nacional, pessoal de Guarulhos presente aqui, agradeço aí a representação do Rafa Marques. E Polícia Municipal... Fala pessoal, mais uma vez aqui em Brasília, ao lado do nosso grande presidente da FENAGUARDAS, Vec, falando sobre a PEC da Polícia Municipal. Presidente, a FENAGUARDAS está fazendo um trabalho excelente aqui, eu queria que ele falasse um pouquinho da PEC 57 para nós. Trabalho excelente é o que você faz lá, Rafael Marques, parabéns. E sobre a PEC, pessoal, a gente está buscando aqui nessa audiência pública escutar a população, é óbvio, trazer o que a PEC vai trazer de benefício para a sociedade e para os guardas municipais. Para a sociedade é fácil, é trazer mais segurança, e para os guardas é trabalhar com a segurança jurídica e principalmente a questão previdenciária, né? A gente precisa ter esses dois alicerces para a Guarda Municipal estar trabalhando com segurança. E hoje vários deputados já estão aqui presentes para participar, vários guardas do Brasil já está ficando azul marinho aqui, o Congresso Nacional, pessoal de Guarulhos presente aqui, agradeço aí a representação do Rafa Marques. E Polícia Municipal... Ok, voltamos aqui depois do intervalo, eleições de 2024 em Olinda, aqui com o nosso candidato Vinícius Castelo, pelo Partido dos Trabalhadores, querendo aqui mandar um abraço e agradecer a participação de Regueira Drones, Maísa Santos, Djalma Ribeiro, de Oliveira, né, Romário Williams, Valdomiro Filho e Pedro Oliveira, esses companheiros que entraram fazendo algumas perguntas, e nesse momento, como aberto a questão das perguntas dos internautas, a equipe técnica aqui, nossos bastidores aqui, deu uma avaliada e fez uma conjunção das perguntas, unificando-as em uma. Eu pergunto dos senhores qual da mesa aqui fará essa pergunta dos internautas. Edivan? Então, Edivan, fica à disposição 1 minuto para fazer a pergunta ao nosso candidato, seguindo a regra 3, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a réplica. À vontade. A pergunta que foi feita, eu não peguei o nome da pessoa, mas é sobre, com relação ao aumento de demanda que aconteceu, né? Porque a Guarda Municipal teve, ela, durante alguns anos, ela aumentou muito a sua demanda, né? Porque antes a Guarda Municipal se restringia muito a só tomar conta do prédio, né? Hoje, além do prédio, ele faz muitas atribuições. Aí, com esse aumento de atribuição, a pergunta internacional é justamente isso: o senhor pretende aumentar esse efetivo da Guarda Municipal para os próximos anos? Claro, com toda certeza. Isso vem, evidentemente, a viabilidade, o orçamento e a organização de gestão municipal. Mas eu acredito, sim, que é importante a gente fazer um aumento, né, gradativo, né, a começar, inclusive, com quem precisa ser convocado. Isso é algo que, inclusive, a gente vai estar tocando já no início da gestão para poder começar a convocação, mas também, inclusive, organizando a cidade sobre as atribuições e funções que existem, não só na própria capacidade, mas nas funções atribuídas pelo guarda municipal. Porque o guarda municipal, eu vislumbro também, justamente nessa perspectiva de segurança cidadã, sabe? De como os guardas municipais eles precisam ser valorizados enquanto um agente, né, do povo, da comunidade, do local que está ali para proteger, para estar aliado. A desordem, o caos, a falta de organização administrativa coloca vocês como inimigo do povo. Como é que pode? Isso não pode acontecer, gente.
Isso não pode acontecer. E isso é consequência e fruto direta da gestão. Gestão que condiciona. A partir do momento em que tem profissionais que são sucateados e que não dão conta, inclusive, da demanda do local, já condiciona vocês a arcar com um compromisso, uma responsabilidade que não os compete. Compete ao gestor. A partir do momento que coloca vocês para poder estarem sem a falta, inclusive, do diálogo com a própria população, com a comunidade, que não tem um direcionamento e um alinhamento prévio, já coloca vocês dentro de uma questão muito importante que é atribuída para uma profissão extremamente essencial na cidade de Olinda. E para isso a gente precisa fazer com que a ampliação aconteça, com que os efetivos sejam convocados, com que a gente consiga entender quais são os locais de maior vulnerabilidade para uma atuação planejada, organizada, para que a partir disso a gente tenha bons resultados para uma cidade que é patrimônio. Porque para além, evidentemente, de uma atividade preventiva, para além de uma atividade de diálogo, para além de uma atividade encaminhativa, vocês também exercem várias outras funções dentro da nossa cidade. A gente está falando da primeira capital da cultura do Brasil, de uma cidade histórica. O nosso patrimônio é o nosso ouro e está degradado. E não há um planejamento e uma organização estratégica dentro de uma atuação que os utilize para ser instrumento do que é nosso. Como é que faz? Não faz. E vocês arcam com isso. Então, para isso, é preciso ter muita sobriedade, de entender, inclusive, como é que gradativamente a gente vai organizando o orçamento e priorizando uma atuação essencial dentro da nossa cidade. E isso eu estou comprometido a fazer. Perfeito. Companheira da DESE, 1 minuto para a sua réplica ao nosso candidato. À vontade. Muito interessante o que o senhor acabou de falar, candidato. Principalmente na perspectiva da operacionalidade, na utilização da Guarda Municipal em políticas públicas para a cidade. Interessante quando o senhor fala e reconhece a grandeza da cidade de Olinda enquanto patrimônio histórico e cultural da humanidade. E é muito triste quando a gente quer servidor público, a máquina pública, né, em atividade. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, num carnaval, o guarda não ser convocado para discutir o carnaval de Olinda, porque ele está lá 30, 25, 30 anos, 35 anos, trabalhando com o público. Entendeu? É muito triste quando não se pensa numa política, por exemplo, de atenção ao turista. Você está entendendo? Então é muito triste isso. E a gente gostaria de saber se o senhor tem interesse em ampliar não só a atividade de Guarda Municipal, como o efetivo da Guarda Municipal, mas também dar essa condição de trabalho, entendeu? Para que o guarda possa desenvolver e estar mais próximo da população. Porque a Guarda Municipal de Olinda é guardiã da cidadania. É o lema dela. Ok? 100%, perfeitamente. E eu quero colocar Olinda no mapa do mundo, para além do Brasil. Eu sou ousado mesmo porque nós somos uma cidade que não é qualquer cidade. E a gente precisa receber o mundo de braços abertos para que as pessoas voltem. E isso passa, inclusive, por vocês, que muitas vezes são procurados por turistas e que precisam estar capacitados para isso. Eu estava hoje em uma sabatina e eu disse, os meus guardas municipais, eu quero que, no mínimo, tenha capacidade de falar 2 línguas para além do português. Tem que falar. A gente está falando do estado de patrimônio. Isso é valorização profissional, valorização salarial, de entendimento, inclusive, que a gente está lidando com o patrimônio cultural e de como vocês precisam estar ali falando por mim, que sou gestor. E assim todo mundo cresce. Porque eu quero dar resultado. E Olinda é uma cidade, é uma plataforma de lançamento. Claro. Perfeito. Sigamos as perguntas. Agora a vez nos companheiros da DESE para oferir a sua pergunta. 1 minuto para o nosso candidato. Nosso candidato. Ao candidato. A gente construiu, né, ao longo de 7 anos da gestão atual, um plano de carreira. E construímos também o nosso estatuto. E existe na previsão do estatuto um grupamento e um departamento de capacitação continuada, entendeu? Onde o guarda estaria sempre sendo renovado, capacitado para servir melhor ao munícipe, que é o nosso alvo, né? Então, eu gostaria de saber o senhor qual a sua proposta para que isso seja implementado, né, na Guarda Municipal, para que essa valorização que o senhor falou
seja efetivada e seja sentida pelo guarda, né? Reconhecido como alguém capaz, alguém que pode fazer mais e ser mais útil. Com toda certeza, essa pergunta ela é fundamental. Por quê? Porque tem muita ampliação que a gente precisa fazer dentro da cidade de Olinda. Veja só, a gente tem hoje muitos programas nacionais que a gente pode se atribuir, inclusive para que o orçamento público municipal ele não esteja comprometido, porque a gente tem um orçamento que tem uma dificuldade orçamentária, né? Olinda não é uma cidade, por exemplo, como Goiânia, que fica aqui do lado, mas que tem um orçamento muito maior do que Olinda. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso criando, evidentemente, uma organização de orçamento para a própria capacitação continuada e valorização desses profissionais. O que é que eu tenho explicitado no meu plano de governo? Que uma gestão que funciona, ela precisa cuidar de quem cuida. Se eu, enquanto gestor, não cuido de quem está cuidando da cidade, da segurança cidadã da cidade, se vocês não estão satisfeitos, valorizados, bem, entendendo inclusive que isso daqui é sobre o serviço que vocês precisam prestar para cada cidadão e cidadã, como é que a gente efetivamente muda? Eu estou falando sobre mudança, mas que mudança é essa? Não pode ser da boca para fora. Tem que ser uma mudança de responsabilidade e compromisso social com as pessoas que há muito tempo não estão vendo uma cidade funcionando. E vocês fazem parte disso. O serviço de vocês fazem parte disso. A qualificação e a valorização profissional de vocês fazem parte disso. E a partir disso a gente consegue construir, evidentemente, a ampliação para que cada vez mais vocês possam se sentir parte dessa cidade. Os servidores, em suma maioria, graças a Deus, eles não me apoiam porque eu tenho qualquer tipo de viés, mas porque a luta só sabe quem passa. E a partir de um governo cidadão e responsável, a gente precisa dar como exemplo a valorização dos servidores dentro de uma cidade que estão adoecidos, cansados, estagnados, dentro de questionamentos muito básicos que precisa vir de um gestor comprometido com a priorização de quem o representa quando está na rua. Independentemente dos guardas que vão votar em mim ou não, se eu for eleito prefeito, serão os meus guardas municipais que eu precisarei cuidar. E é nisso que eu foco. E eu não cuido conversando ou tomando uma cerveja na Praça do Carmo. Eu cuido valorizando a profissão, reconhecendo inclusive a sua atividade dentro da cidade de Olinda e fazendo com que vocês sintam que há um governo comprometido principalmente com a população. Porque é aí que todo mundo que estiver atuando dentro da cidade de Olinda precisa focar. É o único objetivo. Se você tem um objetivo de cuidar da população, se você tem um objetivo de cuidar da população, se você tem um objetivo da população, de cuidar da população, bem-vindo ao meu projeto, porque é nisso que eu estou focado. Perfeito. Copeiro Edivan, para sua réplica. Ainda dentro dessa parte de capacitação que nosso colega colocou, eu mostro a questão de que nós temos, por exemplo, assim, nós tivemos patrulhamento que faziam palestra nas escolas, que eles podem ser amplamente ampliados e ser usados num governo para fazer um tratamento preventivo nas escolas, em diversos setores da prefeitura, certo? Por quê? Porque a Constituição ela diz que toda a segurança do município ela é direcionada dentro da Guarda Municipal. Infelizmente, não tem. Você tem a Guarda Municipal, mas você tem a Secretaria de Educação, ela tem a sua segurança privada ou contratada, a saúde do mesmo jeito. E isso deve ser tratado tudo dentro da Guarda Municipal, porque daí sai a política do município para ser tratada aquela segurança dentro de um plano sempre preventivo de guardar do cidadão. Perfeito. Eu acredito que tem muitas possibilidades. Inclusive, é um projeto que tem um efeito gigante e um orçamento ridículo. É muito mais sobre vontade do que sobre orçamento. E não são poucas as ideias boas que a gente pode executar dentro da cidade de Olinda. E a partir do momento em que a gente consegue entender como a gestão integrada permeia, inclusive as próprias escolas, é quando a gente dialoga e entrelaça a segurança à educação.
ao diálogo com o cidadão, à conscientização da importância de vocês para a cidade. Isso é lindo, isso é cidadão, isso é política. E que pode acontecer, mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade. É por isso que uma das coisas que eu quero retomar aqui, implementar aqui na cidade, é o OPzinho. Eu falo sobre o orçamento participativo, que muita gente já conhece, mas eu quero fazer o orçamento participativo para as crianças, que é o OPzinho. Para que as crianças comecem a entender, inclusive, sobre essas demandas e como funciona o orçamento da política pública, integrando ações nas escolas para dialogar com a comunidade, mas para que a gente consiga fazer com que outros profissionais da cultura, da segurança e da educação também estejam atribuídos. Perfeito, perfeito. Lembrando que esse é o nosso último bloco, né? Vamos fazer mais 2 perguntas, né, a critério aqui dos representantes da GISMO, e depois partimos nas considerações finais dos nossos representantes aqui na mesa, tanto Edivan quanto a da DESE, e o candidato Vinícius Castelo, fechando a nossa sabatina de hoje, dia 17 de outubro de 2024. Então, agora, como seguida a ordem, Edivan fazendo a pergunta para o candidato. Por favor, Edivan, 1 minuto. Candidato, como o senhor pretende, o senhor já falou de diversas maneiras sobre, vai trabalhar a questão do investimento na guarda municipal, certo? De maneira, mas assim, tratando mais sensíveis, assim, como você pretende realmente investir dentro da guarda municipal? Porque aí nós temos a questão da tecnologia, temos a questão de monitoramento, temos muita coisa que a Guarda Municipal pode participar e, dependendo, muitas vezes sem muito custo, mas de uma maneira bem inteligente, inclusive chamando essa questão para fazer a segurança e inteligência no município, né? Candidato, 3 minutos. Então, a gente vai precisar construir um plano de segurança pública dentro da cidade de Olinda. Isso é uma proposta efetiva que a gente vai precisar construir. A ampliação do vídeo monitoramento que existe aqui, muito no papel, porque é muito bonito a candidata do prefeito Lupécio Mirella colocar que existe, que está sendo espalhado, que dá ótimos resultados, quando particularmente, né, e aí eu não vou falar por vocês, falo enquanto cidadão, eu não visualizo isso como uma política efetiva que funciona como deveria funcionar, né, existe na cidade da maneira correta, da maneira devida. Eu vou precisar e vou lutar até o fim para que a gente tenha uma gestão tecnológica. E a participação de vocês no acesso a essa tecnologia é de fundamental importância. Mas é importante que se diga, enquanto gestor, eu preciso integrá-los também a uma atuação coordenada. Como é que a gente faz isso? Levantamento de dados para poder atuar de maneira estratégica, diálogo com a Polícia Civil e Militar, mas ao mesmo tempo diálogo com as demais secretarias dentro da cidade. Para que as demandas elas possam ser representadas e levadas para um gestor que tenha capacidade técnica, política, de articulação para bater em Brasília e voltar com resposta. Porque é isso que eu vou ser cobrado. E eu vejo que há condições de fazer isso. Então, a gente tem um caminho muito possível, desafiador, mas possível, de se construir uma cidade onde a segurança cidadã seja protagonista da mudança do caos que a gente vive. Eu estou falando do 8º município do Brasil com maior índice de furtos e roubos. Vocês são guardas municipais do 8º município do Brasil com maior furtos de celulares do Brasil. Então imagina o que é estar sucateado com profissões que ainda nem ultrapassou o mínimo permitido por lei, sem organização, sem estratégia, sem acesso a dados, sem tecnologia, sem valorização profissional. Vocês só são vistos como cobaias da irresponsabilidade de uma gestão que não entende que vocês precisam ser protagonistas. Concretamente é isso. E no meu governo eu vou precisar e vou lutar para reverter isso. Ponto. E é entendendo este cenário que eu sou candidato. Porque não se pode mais permitir que essa gestão ria do servidor, ria do cidadão e não entregue resultados que façam com que você e eu cresça
politicamente enquanto cidadão. Porque a gente está aqui porque a gente presta serviço ao povo, serve ao povo. E é servido com a responsabilidade que a gente tem. Então, Zé, 1 minuto para a réplica. Bom, muito bom que eu escutei, acabei de escutar aqui. Só a título de esclarecimento, candidato, existe uma ferramenta do governo federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o Sinespicad, que justamente traz para o gestor toda essa gama de informações que muitas vezes chega antes do gestor em Brasília, e isso subsidia o gestor na perspectiva de busca de recursos para investimento na segurança pública. Infelizmente, até agora não foi implantado em Olinda. Como também o número 153, que é o número direto com a população, de ligar para a Guarda e falar com a Guarda Municipal as suas demandas, as suas necessidades. Infelizmente, a gente não tem. Entendeu? Gostaria de saber do senhor, o senhor pretende implementar isso aí, o Sinespicad, e ativar o 153 da Guarda Municipal. Todas as guardas municipais têm esse número. Só ainda não. Candidato. Eu quero implementar, eu quero aqui falar, se vota aí no grupo dos atos, guardas municipais que ainda estão em dúvida em quem votar nesse segundo turno. O gestor atual, o prefeito Lupécio, ele conseguiu 3 viaturas dos guardas municipais. E não mencionou o presidente Lula, que foi, né, o responsável por trazer para cá. Sabe o que é isso, meu amigo? Pequenez política. Ah, mas eu não sei se eu quero votar no cara do PT. Não importa, estou falando da tua profissão. Você precisa de valorização. Você precisa de um gestor que consiga implementar justamente questões básicas para que a gente consiga avançar. E essa gestão não faz isso. Estou disponível para isso. Perfeito. Última pergunta do bloco, para encerrar as perguntas depois das coisas finais. Cooperando a Dezé, 1 minuto para fazer a sua pergunta, fechando com chave de ouro ao candidato Vinícius Castelo, por favor. Ok. Candidato Vinícius Castelo, a gente sabe que a segurança pública é uma preocupação de todo gestor, em qualquer esfera, seja ele federal, estadual, municipal, mas a gente sabe que o crime acontece local. Ele acontece na rua, de um bairro, de uma cidade. Então, o primeiro combate é dado na cidade. Então, as guardas municipais têm essa obrigação de frear, de mitigar a violência. Então, para isso, ela precisa de investimento, para isso, ela precisa de qualificação, para isso, ela precisa de ferramentas, para poder fazer esse primeiro embate, esse combate. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor tem uma política voltada e intencional para justamente fazer essa mitigação na violência do município? E qual? Não, com toda certeza. Eu acredito que eu já mencionei aqui, ao longo desse processo, mas a atuação que a gente precisa para fazer com que a mitigação aconteça, né? E aí, dando exemplo aqui de outras cidades, por exemplo, né, a gente já tinha mencionado aqui no off, São Paulo tem um outro tipo de planejamento e perspectiva enquanto atuação dos guardas municipais. Aqui a gente está falando de uma cidade metropolitana que é grandiosa, mas que tem uma outra dinâmica, inclusive até enquanto atuação do que é a guarda municipal. A gente vai precisar fazer com que, dentro de uma coordenação e planejamento, haja uma atuação de alinhamento direto, que eu não vislumbro atualmente, da Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso precisa ser entrelaçado enquanto diálogo para que a gente consiga fazer com que dentro dessa cidade a gente coloque e perceba que os atores políticos que estão atuando dentro da nossa cidade, que são os guardas municipais, precisam ser foco principal de diálogo e instrumentalização dos problemas existentes na cidade de Olinda. A gente está numa cidade onde é a primeira capital da cultura do Brasil, onde recebe 4 milhões de pessoas durante o carnaval. Se a gente não tem uma atuação integrada e organizada, meu amigo, todo mundo sai perdendo. E aí oculta-se os delitos, subnotifica os delitos, porque não tem um trabalho efetivo para que vocês possam estar cientes, dentro desse diálogo com a gestão comprometida com a segurança,
para dar resultado. A segurança ela é discutida nacionalmente, como você disse, muitas vezes até porque é interessante falar sobre segurança, porque o povo quer ouvir sobre segurança, mas tem que fazer, efetivar, trazer políticas concretas. Esse é o desafio. E eu sei como fazer. E não há outro caminho, meu amigo. Se não tem orçamento, não tem política pública. Se não tem orçamento, não tem política pública. Perfeito. Edivan, 1 minuto para a réplica. Dentro desse trabalho integrado, eu quero aqui mostrar que nós tivemos uma experiência anteriormente no governo Renildo, onde nós tínhamos o EGIM, que era o Grupo de Gestão Integrada Municipal, onde você tinha toda uma reunião, todo um debate sobre a questão da segurança, envolvendo não só a Polícia Militar, mas a Guarda Municipal e todas as secretarias, onde a violência era debatida no conjunto para ser resolvido sem que ela venha a surgir mais na frente, porque ali já se resolvia. Isso feito em ata, isso feito documento original que o governo federal cobrava. Então, é esse tipo de política que eu acredito que o candidato esteja falando. Candidato, 30 segundos. É uma política que consiga perceber a potencialidade de todos os atores que atuam na segurança pública. Se a gente não consegue reconhecer a participação e a valorização para que vocês consigam se ter pertencentes ao resultado concreto da política dentro da cidade, a gente perde. Volto a repetir. O que aconteceu na cidade de Olinda foi a perda do diálogo. E eu irei retomá-lo para que, através, inclusive, das sugestões e participação de vocês, a gente mude Olinda. Perfeito. Vencidas as perguntas, vamos agora passar às considerações finais, dando o avançado da hora, né? Estamos um pouquinho estourado. Vamos dar 2 minutos da agismo, e aí os senhores se acordem quem vai fazer as considerações finais por parte da associação. E depois 5 minutos ao nosso candidato Vinícius Castelo para dar suas considerações, e agradecendo a presença de todos, e após encerraremos essa sabatina que com certeza foi muito frutífera e esclarecedora para a população lindense. Por favor, agismo, 2 minutos. Aqui, em nome da agismo, em nome dos guardas municipais, certo? E em nome da federação, a gente quer realmente agradecer por essa oportunidade. É a primeira, certo, que acontece no município, uma coisa onde realmente se discute uma coisa tão importante que normalmente as pessoas não entendem, que é a questão da segurança pública envolvendo o município, que ela passa muito despercebida das pessoas, e agradeço pela postura do candidato de se colocar e de vir de maneira tão educada, colocar todas essas problemáticas de uma maneira bem simples, certo? E que a Guarda Municipal vai estar de mão dada. Nós estamos querendo realmente fazer com que essas coisas elas aconteçam. E ela vai acontecer porque a categoria quer e estamos vendo pela postura do candidato, certo? Deseja que dá uma consideração, 1 minuto. Candidato, os agradecimentos foram feitos, eu me incorporo ao agradecimento do companheiro aqui, Edivan, e quero dizer ao senhor o seguinte: a política pública é fundamental para que a gestão pública possa chegar próximo da população, né? E a Guarda Municipal é um órgão de Estado. Ela pertence ao município. Ela não pertence ao governo A, B ou C. Ela pertence ao município. Então, os guardas municipais de Olinda sentem prazer, satisfação em servir ao município. E eu quero que o senhor saiba disso, que nós estamos aqui dispostos a contribuir com o senhor ou com qualquer que for o gestor, para que a gente possa fazer uma política pública de segurança pública cidadã, voltada para atender o munícipe, que é o nosso alvo, como eu já disse. Perfeito. Candidato, o senhor tem 5 minutos para as suas considerações finais. Por favor. Bastante tempo, gostei. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos e a todas vocês. Eu quero relatar que o motivo pelo qual eu estou candidato a prefeito na cidade de Olinda é porque eu acredito nessa cidade. Eu acredito no potencial dessa cidade. Eu acredito nas pessoas que aqui vivem. Eu estou como vereador tem 3 anos e meio. Muita gente me conheceu já estando eleito.
E no meu compromisso político, eu sempre fui muito explícito em não negociar o direito do povo, porque não é sobre a minha vida, não é sobre quem eu sou, é sobre a instrumentalização do que eu faço estando no local de representação. E para isso precisa ter muita responsabilidade, para isso precisa ter muito compromisso, para isso precisa entender da cidade na qual a gente vive. E atualmente, infelizmente, não é essa cidade que a gente quer. Uma cidade destruída, onde a gente só vê os questionamentos do povo aumentando gradativamente, sem resultados concretos para poder modificar quem contribui justamente para o município. Isso é inadmissível. O que está em jogo nessas eleições é algo muito grandioso. É sobre o futuro das nossas vidas, integralmente. É sobre o que a gente quer para uma cidade que precisa ser cuidada e que tem todo o potencial de ser plataforma. E eu sei disso. Nós estamos numa cidade que precisa atrair as pessoas, que precisa sair de maneira positiva para o mundo. E tem como fazer. E a partir do momento em que a gente consegue um gestor que tem a disponibilidade e o compromisso de fazer, é nisso que eu me apego. Não é a ataques, não é a mentira, é a honestidade de saber que eu estou lidando com a vida de pessoas que têm os mesmos interesses e ideais que os meus, que é de fazer com que a serventia ao povo seja efetiva, de fazer com que a segurança venha para poder nos dar dignidade, de fazer com que a gente consiga realmente começar a ver a cidade sendo desenvolvida. E isso, para além de profissionais, para além de servidores, pertencem à nossa humanidade. Então eu quero resgatar, através da segurança, mas também através de uma saúde que consiga chegar em todas as pessoas, uma educação que seja acolhedora, o pertencimento do que é cirolindense, porque até isso tiraram de nós. Então, para que todos os servidores, para que todos os guardas municipais não tenham dúvida, eu estou candidato, estou a postos e estarei na luta cotidianamente para fazer com que a gente consiga... É isso aí. Foi fácil. Para fazer com que a gente consiga... Tá pegando aí? Para fazer com que a gente consiga fazer com que essa cidade realmente possa nos dar respeito e dignidade. É importante este momento, porque o que vocês pleiteiam é o que já deveria acontecer. Essa é a realidade. Vocês não estão pedindo absurdos, vocês não estão debatendo sobre absurdos. Vocês estão querendo o que lhe é de direito. E é sobre direito que eu falo. Direito do que é nosso. Essa cidade é nossa. Essas pessoas precisam de mais cuidados. Os profissionais precisam de mais cuidados. Eu tenho time para isso. Eu tenho vontade para isso. Eu tenho um preparo para isso. E a partir disso, eu vou me apegar a entender que eu quero ao meu lado quem tem os mesmos ideais. Cuidar da cidade de Olinda. E não se cuida de uma cidade insegura. Não se cuida de uma cidade violenta. Não se cuida de uma cidade sem perspectiva. E através de muito diálogo com o governo federal, de muita política pública, de muita transformação do que é nosso, eu não tenho dúvida que a partir do próximo ano vai iniciar uma nova era nessa cidade. Eu estou a postos, preparado, consciente do meu papel para que vocês andem lado a lado comigo, pois a gente vai ser muito maior e melhor do que o agora. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nesta tarde e dizer que no dia 27 de outubro a gente precisa não só votar, mas dizer que essa cidade é nossa, ela nos pertence e para isso chegou a hora da mudança. E a mudança tem nome, tem sobrenome e tem número. Vinícius Castelo 13. Muito obrigado. Muito bem. Vencemos aqui mais uma sabatina proposta aqui pela Federação Pernambucana de Guardas, a PP Guardas, em conjunto com a Associação de Guardas, Inspetores e Subinspetores Municipais de Olinda. Agradecer a todos que nos acompanharam, lembrando que as entrevistas estão disponibilizadas nas nossas principais redes sociais, a nível não só municipal, mas estadual e nacional. Também será
compartilhado na rede da Federação Nacional de Sindicatos de Guardas, da FENAGuardas. Agradecer ao companheiro Edivan Silva, companheiro Adadezé, a nossa presidente Silvéria Xavier, que está ali, né? Ela preferiu acompanhar o show ali no bastidor. O nosso amigo Josinaldo, né? Mais conhecido como Nabo, recebi lá em Itamaracá e membro da Federação Pernambucana. E ao nosso candidato Vinícius Castelo, pela brilhante explanação, pelo debate, Obrigado. as respostas aqui feitas, as indagações prolatadas, a toda a sua equipe que também está acompanhando, e esperar que dia 27 seja feita a escolha do povo, que a escolha do povo seja feita com sapiência, né, pensando no que é bom para a cidade. E lembrar que a FEPEGuarda, junto com a AGISMO, junto com as entidades sindicais, está aqui pronta para ajudar no que for preciso. Então, a todos nós, muito obrigado, força e honra, e conte com a gente. O canal da FEPEGuarda está à sua disposição para o que deve e é. Graças a Deus, estamos na... Forte abraço. Amém. E boa vitória. Valeu!